Opa! Alô, tudo bom? Espero que sim, graça e paz. Vou estar aí do outro lado ouvindo esse áudio aqui, né? Ou vendo este vídeo, porque às vezes as pessoas botam para áudio, né? E nós estamos aqui agora para falar um pouco da questão se a alma ela é imortal, se a alma ela não é, porque alguns creem que a alma ela pode ser imortal e outros acreditam que a alma ela pode ser aniquilada, né? E cada um tem uma visão, podemos dizer assim, numa representação de um contexto geral, né? Algumas pessoas creem que algumas pessoas quando morrem estão dormindo, e outras não estão dormindo, estão em agonia, né? Porque a gente vai ver vários textos bíblicos dizendo dorme, outros textos dizendo que algumas pessoas que não morreram no Senhor estão em agonia. E a gente vai lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42, ele vai começar Jesus dizendo sobre a questão de não escandalizar os pequeninos, né? Qualquer um que fizer um desses pequenos tropeçar ou escandalizar. E depois Jesus vai vir sobre uma questão de dizendo assim, olha, aquele que se teu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar na eternidade, né, sem um dos olhos do que ir para um lugar de tormento com os dois. E a gente vai entender o seguinte, que é, muitos vão dizer assim, ó, o inferno não existe. Ele é uma adaptação da Vulgata Latina. Tá bom, mas muda o contexto de lugar, porque a gente está parando para analisar o seguinte: se Jesus ele não mente, se Jesus ele fala a verdade, então a gente pode entender que aquilo que Jesus está falando, que Jesus está ali em frente ali, o Vale de Rinom, né, numa questão de lixeira, se não me falha a memória ali, aonde se queimava cachorros, né, animais mortos, se queimava, se jogava ali os criminosos, o lixo da cidade, em todo ali, era jogado ali. E Jesus vai dizer o seguinte, que é melhor ir para entrar no gozo com uma perna do que ir para o lugar de tormento com as duas. Aí Jesus vai frisar, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Tá, eu entendo que Jesus está pegando um contexto espiritual e trazendo para um contexto físico, para que as pessoas pudessem entender. Olha, existem algumas pessoas que acreditam que a alma ela pode ser aniquilada, né, como o, o espírito, né? Então a gente vai ver que algumas pessoas defendem que a alma ela pode ser destruída e outras vão defender que a alma não pode, não será destruída. Por exemplo, quando a gente pega a parábola que Jesus fala de Lázaro, né, que havia um certo rico e um homem chamado Lázaro, beleza. Muitos vão dizer o seguinte, é uma parábola, sim, uma história, sim, mas será que Jesus tinha tempo para ficar contando historinhas da carochinha que não poderiam ser verdade? Será que Jesus não estava fazendo uma ilustração daquilo que realmente existe no mundo espiritual, além, né, dos nossos olhos, além da nossa realidade, que um mundo atrás de outro mundo, atrás do véu, e nós podemos dizer assim, depois que os nossos olhos se fecham deste mundo, porque eu costumo dizer o seguinte, é como se fizesse uma aposta. O que eu perderia se eu acreditar que a alma ela pode ser imortal, que existem pessoas que podem estar neste momento agora em tormento? O que eu perderia em acreditar? Agora, se eu chego e falo assim, olha, eu não acredito nisso porque tá todo mundo dormindo, tá todo mundo assim, e por que se eu acreditar e eu morrer,
e não for como eu penso, se for totalmente diferente? Aonde que eu ganharia e perderia mais? Então, é um, há um debate, algumas pessoas colocam seus pontos de vista sobre esses parâmetros e é muito interessante estudar. Eu vou pelo que Jesus ele fala, né? Jesus ele fala que quando um espírito ele é expulso da casa, a casa é limpa e adornada e ele anda por lugares desolados, sem ter descanso, ele fala: voltarei para a minha casa. E leva consigo mais 7 espíritos. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Então, aonde esse espírito ruim, mal, está? É um lugar sem vida? Ele não tem repouso? Eu entendo que é um lugar ruim, não é um lugar de tormento. Mas muitos acreditam que, olha, não é ali o lugar de tormento, mas particularmente, eu prefiro acreditar e ir pelo que Jesus falou. Aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, tá? E aí, o que você acha? A alma, ela pode ser imortal? Ou não, a alma pode ser aniquilada? Fechando aqui, Apocalipse capítulo 20, né, 11, vai falar sobre a guerra do Armagedon, onde que o anticristo e a besta e os que seguiram foram jogados no lago de fogo e enxofre. A pergunta é, se a morte é o último inimigo a ser derrotada, e ela vai ser derrotada, como as pessoas poderão morrer se a morte foi aniquilada? Isso se dá também com um período que a morte será aprisionada, se não falha a memória, por 6 meses, está no livro de Apocalipse. As pessoas tentarão se matar e não conseguirão. E aí? Então a gente pode ver que eu entendo que a morte ela não tem poder sobre a alma da pessoa, mas sim sobre tudo aquilo que é orgânico, tá? Aonde o pecado ele pode manipular. Fora disso, tá? Que deixe teus comentários aí o que você acha, tá? Nos siga aí, que Deus possa te abençoar, curta, compartilhe. Shalom Adonai, graça e paz e até a próxima.